Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liejos Tech, é meio que um vídeo opinião, tá? E vamos falar de maneira mais aprofundada da plataforma Intel LGA 1150. Né? Eu tô até com a minha camisa da Intel Inside aqui. Eu nunca fiz um vídeo mais aprofundado sobre essa geração de processadores Intel, que é a quarta geração, tá? Eu quero falar com vocês um pouco mais sobre essa geração, visto que eu sou usuário de um Intel de quarta geração em pleno 2025, quando eu estou gravando esse vídeo. Então assim, eu não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu quero falar assim, em pleno 2025, LGA 1150, como que é usar usar um kit, né? Processador placa-mãe dessa geração, desse modelo, tá? Eu quero falar um pouco mais aprofundadamente aqui. E aí, vale a pena, não vale? Como é que é? E aí, será que... Bom, pessoal, eu vou falar também sobre alguns outros pontos aqui, olha, eu vou expressar meu ponto de vista, minha opinião, de acordo com o conhecimento que eu tenho de informática. Ninguém não sabe de tudo, eu não sou longe de conhecer tudo, eu não sei quase nada de informática, apesar de usar computador desde os meus 9 anos de idade, né? Desde meus 10 anos de idade, desde 91, né? Apesar disso, apesar de a gente já ter tido escola de informática, eu sou um entusiasta, né? Eu sou um jornalista que fala de tecnologia e eu gosto de falar de informática. Eu tenho um certo embasamento, um certo conhecimento para expressar opinião, né? Então eu expresso minha opinião aqui, eu vou estar expressando minha opinião aqui nesse vídeo sobre acerca de algumas coisas, tá? E sou usuário de LGA 1150. Então eu vou expressar uma opinião acerca dessa questão embasado no meu dia a dia, no que eu faço, nas coisas que eu faço, né? E estou aqui em pleno 2025, utilizando um LGA 1150. Né? Nós já estamos entrando no padrão de memória, por exemplo, DDR5, já está se tornando comum, né? As placas-mãe DDR5 estão ficando cada vez mais comuns. As placas-mãe DDR4 estão substituindo nas prateleiras dos... Elas já substituíram, né? As placas-mãe DDR4 já substituíram na prateleira das lojas os DDR3, né? Você vai achar aí DDR3 à venda em e-commerces, né? Em AliExpress, em Shopee, Kabum, Mercado Livre, Terabyte, Pichau. Você ainda acha ali umas DDR3 até nova, né? Inclusive a LGA 1150. Né? Você ainda acha alguma coisa nova, zerada, para essa geração de processadores. Mas nas lojas mesmo, loja física, grandes lojas de informática física, acho que até mesmo Pichau e Terabyte é bem mais difícil você achar algo DDR3 hoje em dia, né? Quem já está tomando lugar quem já está tomando lugar são os DDR4, que os DDR5 já estão se tornando cada vez mais comuns, não é? DDR5 está se tornando cada vez mais comuns e os DDR4 já se tornaram comuns, né? Eles meio que substituíram aí nas prateleiras os DDR3, né? Então assim, mesmo assim, em pleno 2025, nessa era, eu tenho uma máquina DDR4 e tenho uma máquina DDR3, o meu computador é um DDR3, né? Então eu vou falar um pouco mais sobre isso, vou expressar minha opinião sobre algumas coisas aí que viraram modinha e que no meu entendimento, na minha visão, eu não sei se vale tanto a pena assim não, tá? Não sei, tá bom? Bom, primeiramente, pessoal, deixa eu falar aqui sobre o meu equipamento. Para quem não sabe, né, atualmente, esse computador que eu estou usando aqui para gravar, para fazer captura de SL, para fazer as coisas que eu faço, editar vídeo, jogar e etc., eu tenho a seguinte configuração, tá? Processador, Intel Core i5 4590K, beleza? Placa-mãe, Asus Gaming
Z97A high-end, com M2, com vários slots PCI Express. É uma placa-mãe absurda, né? Ela é absurda a quantidade de coisas que ela tem. Ela só não tem aquele painelzinho de check, mas ela tem um sistema de check com LED luminoso, que ela faz o check na hora de ligar, né? Pisca lá umas luzes de LED. A única coisa que eu não vi nela foi um mostrador de LED que mostra códigos de erro, né? Que mostra que a placa tá ok. Eu só não vi isso nessa placa. De resto, ela tem tudo. E ela é enorme. Então, como eu vi uma vez escrito, e como eu vi um youtuber também falando, é um placão. Muito grande, muito cheio de coisa. Memória DDR3, eu tenho 32 GB na frequência 1666 MHz. Todas elas da Corsair, tá? Eu tenho 4 pentes de memória da Corsair trabalhando em quad-channel. Ou seja, a cada 2 pentes de memória, a cada sequência dupla de memória, tá? Eu trabalho em série. Eu tenho 2 séries de memória trabalhando em dupla. Então dá o quad-channel. Pessoal, a máquina trabalhando em dual channel, isso é comprovado tecnicamente. A máquina trabalhando em quad-channel, ela tem um desempenho melhor em relação a uma máquina que trabalha single channel. Então veja, vou dar um exemplo prático. Se eu tenho um computador, vou pegar um computador bem básico, tem 2 slots de memória. Se eu tenho um computador com 4 GB de RAM só, ele vai ter um desempenho. Se eu tenho um computador com 2 GB com 2 pentes de 2 GB trabalhando em dual channel, claro, se a placa-mãe permitir, se tiver esse recurso. Tem placa-mãe muito barata que não tem, tá? Então não faz diferença. Mas, geralmente, boas placas vão ter. Até placas mais em conta, boas placas devem ter esse recurso. Então, assim, 4 GB em dual channel, a máquina tem um desempenho melhor do que 4 GB em single channel. Será que deu para vocês captarem? Né? A máquina trabalha melhor, por causa que ela equaliza a frequência das memórias, então ela trabalha melhor. É assim, por exemplo, se eu tenho 2 memórias de 1666 MHz, na verdade eu estou trabalhando com 4 GB a 600 com 600 dá 1.200, 1.000 com 1.000 dá 2.000, com mais 1.200, então eu estou trabalhando, na verdade, no total, eu estou trabalhando com memórias na frequência de 3.200 MHz. Tá? Porque são somadas a frequência das memórias. Uma máquina com um pente só de 4 GB, de 1.666 MHz, eu estou trabalhando com a memória 1.666 MHz. Enquanto que uma máquina com 2 pentes de 2 GB da mesma frequência, eu estou trabalhando a 3.200 MHz. Se eu tenho uma máquina com 8 GB de RAM DDR3 da mesma frequência, 1.666 MHz, eu vou ter um desempenho um pouco menor do que se eu tiver essa mesma máquina com 2 pentes de 4 GB de 1.666 MHz, porque eu vou estar trabalhando no total a 3.200 MHz. Vocês entenderam? Então, se eu tenho uma máquina com 16 GB de RAM DDR3, trabalhando a cada pente a 1.666 MHz, eu tenho 16 GB trabalhando no total a 3.200 MHz. Se eu tenho 32 GB de RAM DDR3 trabalhando em duas duplas, né? No caso, no padrão quadrichannel, de frequência 1.666 MHz, cada memória, cada dupla 3.200 MHz, eu tenho um total de memória trabalhando na frequência total de 6.400 MHz. Você soma. Então, você tem um desempenho muito superior se você estiver trabalhando com memórias em dual channel ou quad channel.
né? Porque são somadas as frequências. Claro, volto a repetir, se a placa-mãe permitir. Então, a minha configuração é essa, né? O meu processador não tem vídeo integrado, tá? Ele não é um modelo com vídeo integrado. Então, eu já tenho uma potência total do processador, do meu i5-4590K, somente para processamento, tá? Ele é um processador que tem 4 núcleos e 4 threads, a 3.70 GHz de Turbo Boost, 3.80 de Turbo Boost. A frequência nominal dele é 3.60, 3.70, alguma coisa assim, tá? Ele tem uma frequência nominal nessa casa aí, de 3.60, né, GHz, com Turbo Boost ali na casa dos 3.70, 3.80 GHz. Eu posso dar esse Turbo Boost. Esse processador, ele me permite isso, ele não tem vídeo integrado, então o processamento dele está todo focado mesmo para processamento de dados da CPU. Tá? Não separa nada para a GPU, porque quando você tem um processador com vídeo integrado, você tira um pouco do processamento para que seja feito processamento do gráfico. Por isso que essas GPUs mais antigas, essas IGPU, né, Integrated Graphics Processor, né, um processador gráfico integrado, elas não são tão potentes. Muitas vezes. Elas são boas, mas não são tão potentes. Por exemplo, se você quer usar coisas mais pesadas, estou falando de jogo. Se você quer usar aplicações mais pesadas, pode ser que o hardware gráfico ele não te atenda plenamente bem. Então, você tem que pensar numa placa de vídeo. Você pode ter um processador com gráfico integrado, não tem problema. Mas a depender do uso que você for fazer, você vai precisar de um pouco mais de processamento gráfico. Então, a placa dedicada vai se fazer muito necessária. Às vezes, uma RX 550 de 4 GB da AMD, de uma boa marca, ou uma, sei lá, GTX 650 de 2 GB, né, da NVIDIA, ela vai suprir bem você, porque o processador gráfico dela é bom. Apesar que a VRAM dela é pouca, são só 2 GB, muitas vezes você não precisa de 4 GB de VRAM, de 8 GB de VRAM, 16 GB de VRAM. Você precisa de um bom processador gráfico para processar coisas pesadas. Então, esses processadores vão acabar servindo para você. Então, uma placa dessa, muitas vezes, vai resolver o seu caso. Tá? Igual, por exemplo, eu coloquei a GTX 1050 Ti de 4 GB no computador da minha esposa. Resolveu todos os meus problemas lá de gargalo gráfico. Porque o que a gente utiliza, o que ela utiliza, as aplicações que ela utiliza, aquela placa tem capacidade de processamento gráfico suficiente para trabalhar essas aplicações de maneira fluida, com boa qualidade gráfica. Não mais com tudo no mínimo, não mais estressando o processador, na maior parte do tempo, o processador da CPU. Tá? Então, é uma placa dessa, veja, não é uma placa recente, ela é mais velha do que a minha RTX 2060. Mas ela supriu. Para aquele conjunto que está lá, aquele Athlon 3000G, foi uma combinação que deu resultado. Uma placa low profile, que funciona bem, que para o propósito que a gente utiliza a máquina, está mais que suficiente. Foi um casamento muito bom. Deu uma performance legal na máquina como um todo. Né? Então, partindo aqui diretamente para a questão da LGA150, finalizando aqui a parte de configuração que eu possuo, eu tenho uma RTX 2060, porque não tem processador, não tem gráfico integrado, o meu i5, então eu tenho uma RTX 2060 de 6 GB, tá? Mais ou menos da época ali. E eu tenho como fonte de alimentação uma fonte de 650 watts, que para mim é mais do que suficiente. O meu gabinete é um gabinete aquário com 5 fãs convencionais RGB, sem controladora, sem nada. São fãs de rotação única, tá?
que estão devidamente dispostas ali no meu gabinete. Meu gabinete pega o water cooler, meu gabinete ele pega até 7, 4, mas ele pega até 7 fãs RGB, tá? Ele consegue pegar aí tranquilamente 7 fãs RGB de 120 milímetros, tá? Tem como colocar. Ele só tá com 5, tá mais que suficiente ali. Eu não vi necessidade de colocar mais fã além disso. E assim o meu computador funciona. E eu faço tudo nele. E aí, será que compensa mesmo usar um LGA 1150 em pleno 2025? Olha, eu vou falar para vocês assim, que se você escolher o kit certo, compensa. Compensa. Veja que o meu i5 ainda dá conta de empurrar muita coisa. Se você pegar um i7 4790, 4760, você vai ter um desempenho muito bom, porque já é um processador com 4 núcleos e 8 threads. Com uma frequência turbo boost maior e uma frequência nominal maior do que o i5. Agora, se você pegar um kit com i3, aí já não compensa tanto. Tá? Aí LGA 1150 com i3 não compensa tanto. Por quê? Porque é um processador de 2 núcleos e 4 threads, com frequência nominal e turbo boost mais baixa, tá? E hoje em dia você consegue pegar um i5 de quarta geração muito mais facilmente do que você gastar com i3. Você vai gastar pouco, muitas vezes, no i3? Vai. Mas não compensa. Sabe? Não compensa. A menos que você esteja pensando que num futuro não tão distante, você vai fazer um upgrade de processador. Você está pegando aí naquele momento que está muito barato, aí mais para frente você vai comprar um processador, um i5, um i7. Eu penso assim, no caso de LGA 1150, dependendo da placa-mãe, aceita até processadores Xeon. O que eu acho que não vale a pena, os processadores, eu já vou explicar sobre a questão dos íons, tá? Eu acho que hoje em dia o que está valendo? i5 e i7. Menos que isso eu acho que não vale a pena. Pentium G, Celeron, i3, a menos que seja uma maquininha de escritório muito básica, tá? Aí você pode até considerar esses 3 processadores que eu citei da linha 1150 da Intel, tá? Se for um PC bem básico de escritório, ali, uma coisa bem simplória, tá de boa. Você vai pagar bem barato, vai montar uma máquina bem baratinha. Com muito pouco dinheiro, você monta um computadorzinho de escritório bacana, num gabinete bacana, com uma fonte legal, um kitzinho legal. Nada de fonte vagabunda, barata demais, nada disso. Né? Com SSD e tudo bacana. Às vezes, dependendo da placa-mãe que você pegar, tem slot M2. Então, você monta um computadorzinho de escritório ali, LGA 1150, bacana, bem baratinho. E ele vai te entregar um certo desempenho pro comum, para fazer coisa bem básica. Tá? Mas se você pensa em economizar dinheiro e ter uma máquina para rodar coisas mais pesadas, para jogar, né, para fazer algo dessa linha, como eu faço, é i5, preferencialmente a linha K, que tem mais potência, que não tem vídeo integrado, tá? Ou i7, também preferencialmente a linha K, beleza? Aí você vai estar bem mais servido, né, utilizando um kit LGA 1150, tá? Agora, abrindo uma parte aqui para falar da questão do Xeon, o que acontece? Eu já tive Xeon, eu coloquei até uma venda. Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu vejo o Xeon, muita gente está vendo esses kits Xeon X99, esses kits Xeon como opção
como a salvação da lavoura de muita gente. Eu vou falar para vocês que eu não vejo isso com bons olhos. Por quê, pessoal? Porque isso são projetos gambiarra. A linha de processadores Intel Xeon, ela é desenvolvida pela Intel para servidores, para placas-mães focadas para servidores. O Xeon que eu tinha era maior do que minha mesa aqui que eu uso no meu computador, tá? Era uma plataforma x79, com um gabinete gaveta imenso, uma placa-mãe totalmente diferente do convencional, com outro sistema de ventilação, outra pegada. Eu poderia tirar aquele Xeon ali e colocar ele numa placa-mãe x79? Poderia. Só que isso é projeto gambiarra. O que acontece, pessoal? Como eu já falei em outros vídeos meus, é a questão do ciclo de mercado. À medida que o mundo corporativo vai descartando essas máquinas, esses servidores com processadores Xeon, né? Essas máquinas vão indo pro espólio de coisas usadas, sucata e coisa e tal. Como são processadores que ainda tem uma certa potência e tem bastante sendo descartado no mercado, tem gente que usa uma palavra muito ruim que é desovado. Eu acho essa palavra muito negativa, né? Ela tem um cunho muito negativo. Então eu prefiro usar a palavra descarte, que é menos pesado. Você está descartando, né, no mercado. Os chineses viram uma possibilidade de criar computadores de custo-benefício entre todas as aspas do mundo para quem não tem condição de ter um bom computador com uma certa potência. Entretanto, esses projetos são projetos gambiarra, né? São projetos feitos por fabricantes de eletrônicos chinesas que criaram essas placas-mães aí e começaram a popularizar esses kits Xeon para usuários comuns, para PCs domésticos, né? Para PCs comuns, com foco naquelas pessoas que não querem gastar muito dinheiro para ter um processador com certa potência. Entretanto, pessoal, olha, eu tenho uma placa-mãe Asus LGA 1150 da linha Gamer, né? Uma placa-mãe Asus Z97A. O padrão de construção dessa placa é muito superior a essas placas chinesas. Então aqui eu boto meu computador para moer, com a tranquilidade de que eu tenho um hardware de qualidade rodando aqui, tá? Eu tenho um hardware de qualidade rodando aqui. Essa placa minha aceita processadores Xeon da linha LGA 1150. Por que eu não tenho um processador Xeon aqui da linha LGA 1150? Porque não tem tanta diferença assim em relação ao i5 e ao i7. É apenas o nome, Xeon. Se eu for olhar aqui, por exemplo, olha só. Vou abrir aqui o navegador para vocês. Olha só que interessante. Deixa eu abrir aqui o navegador para vocês. Ó. Cadê aqui o OBS? Vamos lá. Ó, vamos aqui, ó. Já está aqui aberto, tá vendo? O navegador tá aqui. Olha só, se vocês observarem bem aqui, ó. Olha só os processadores que tem para a linha LGA 1150. Quer ver? Ó, vamos ver aqui. Ó, LGA 1150, ó. Vamos ver esse processador aqui. Ó, quad-core, tá vendo? Ó. Vamos ver aqui. Vamos ver se aqui tem algum. Ó. Esse aqui é equivalente ao i7, ó. Tá vendo? É um E3 281 V3. Ó. Tá? Ó, esse aqui, ó, já não é para LGA 1150. Ó, já tem 10 núcleos e 20 threads. Vamos dar uma verificada aqui que processador é esse. Né? Mas normalmente, os processadores para a linha LGA 1150 são esses aqui, ó. Isso aqui é equivalente, ó, equivalente ao i7, tá? Ó, 4 núcleos, 8 threads, é equivalente ao i7.
eles consomem um pouco mais e gastam um pouco mais. A diferença aqui está no preço, beleza? Muitas vezes está no preço, porque um i7, 47,90, ele sai mais caro do que esse Xeon. Eu poderia estar usando um Xeon aqui, mas não tem sentido. Eu prefiro investir no i7, tá? Eu prefiro colocar, até porque eu tenho que fazer modificação na BIOS para que aceite esses processadores. A minha placa-mãe diz nas especificações dela que aceita, mas ainda assim, já estou ciente que eu tenho que fazer modificação na BIOS para poder estar utilizando um processador desse aqui, ó, tá? Aí vocês podem ver aqui, ó, não é possível que vários modelos com garantia. Shopee, R$29 só. Vamos ver que então é esse aqui, ó. Ó, é um i3, ó. Não tem nada a ver, tá vendo? Não é um Xeon. É um i3. Esse aqui, deixa eu ver qual que é esse aqui. É um i3, ó, 4330. É um processador bem fraco, né? Por esse modelo, por esse preço aqui, não vale, isso aqui não vale a pena. Vamos ver esse outro aqui, ó. Esse aqui também, ó, esse aqui vale um i7. Tá vendo? Então eu prefiro pegar um Core i7. Pra mim é muito mais negócio pegar um Core i7. 47,90 aqui, ó. Esse 10 núcleos 20 threads aqui, ó, ele não é para LGA 1150. Quer ver? Ó, vamos ver aqui qual é a especificação dele. É 52600, Intel Corporation, não fala qual é. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui se fala qual é a... Ó, 22 nanômetros, litografia dele, a mesma dos Intel de quarta geração. Vamos ver aqui se aqui fala qual é a geração disso aqui. Não fala qual é a geração. Fala litografia, fala tudo. Quem me garante que isso aqui é LGA 1150? Né? X99. X99, tá vendo? É tudo coisa X99. Olha, é gambiarra isso aqui, galera. É gambiarra, tá? É gambiarra. Então, melhor pegar um Intel Core i7 4790, tá bom? Né? Ó, aqui tá aqui, ó, no AliExpress, ó. Tem um aqui, ó, 47,90, ó. Tá vendo? Por cento e poucos conto. Tem aqui por 200, ó. 47,70. 47,90, 399. Ó, tem esse aqui no AliExpress. Tá vendo? É mais caro um pouco, mas é um bom processador que tem aqui na Shopee. Vamos ver aqui. Vamos ver esse aqui de 89. 85, ó. E 5, segundo aqui também tem aqui no AliExpress. Tá vendo? Tem muito processador desses no mercado que já é uma tecnologia antiga, que vendeu bastante. Então tem bastante, ó. Vamos ver aqui, 5 e 5 e 5. Ó, veja que o 4590, ó, 3.30, tá vendo? Os outros é 2.50, 2.90. Vamos ver se tem um i7 aqui. Ó, i5 e 5. i7 não tem. Aqui tá mostrando só i5 e 5 e 5, ó. Tá vendo? 3470. Também é um bom processador, né? Ó, tudo Core i5. Tá vendo? Ele tem aqui, fala que tem modelo disponível, mas não fala o preço, né? Ó, vamos ver aqui, ó, i7, tá aqui, ó. i7 3770, vamos ver o que tem de i7 aqui. i7, só tem esse i7, i5 e 5 e 5. i5 tem bastante, hein, galera? O i7 tem o i7 2600. Não, isso aqui já é para LGA, isso aqui já não vale muito a pena, não.
i7 4770, LGA 150. Tá quanto? 329. Né? Isso aqui já é para LGA 155. Bom, enfim. O que nós temos aqui, galera, é um pouquinho mais caro do que o Xeon? Mas você não tem que fazer modificação na BIOS, você não tem que fazer nada. Né? Então, é um processador que ainda te entrega potência, tá? Deixa eu voltar aqui para mim aqui. E aí, galera, é o seguinte. Compensa mesmo utilizar um LGA 150 em pleno 2025? Eu acho que sim. Eu acho que compensa. Você tendo um i5 ou um i7, você vai conseguir rodar muita coisa. Se você tiver uma boa placa de vídeo, você vai conseguir rodar muita coisa, tá? Vai rodar bem, principalmente se você tiver um i7. E se você tiver uma boa fonte também, você vai ter um bom conjunto. Beleza? Tá. Um kitzinho, sai o mesmo preço. Tá, beleza. O que acontece? Como eu disse, na minha visão, que esses kitzinhos que estão vendendo por aí é gambiarra. Tá? É gambiarra. Existe até placas-mães, da mesma marca dessas placas-mães, desses kitzinhos, tá? Que são feitas para LGA 150 também. Olha, essas marcas chinesas eu evito nesse ponto. Porque é o seguinte, olha só, para LGA 150, para valer realmente a pena, vamos voltar aqui para o navegador. As placas que eu recomendo para LGA 150. Placa-mãe MSI, você tem boas opções de placa-mãe MSI para LGA 150, tá? São placas muito boas, que vão te entregar qualidade, que vai te entregar durabilidade, que vai te entregar eficiência, que não é gambiarra, tá? Você pode pegar uma MSI dessa aqui, ó, uma B85 Game, né? Você pode pegar a placa-mãe da Gigabyte, ó. A Gigabyte tem umas placas-mães boas, né? Eu acho que tem até placa-mãe Aorus da Gigabyte, da linha LGA 150. Então você consegue pegar aí placas-mãe muito boas, ó. A Gigabyte tem uma boa quantidade de placas-mães ainda hoje disponíveis. Olha só que bacana. Né? LGA 150, ó. Tá vendo? Você pode pegar aqui, ó, um Aorus, ó. Uma GA H81M Game, né? Uma Gigabyte Aorus. Você pode pegar uma placa dessa aqui, se parece muito com a minha Z97A, né? Você pode pegar uma placa-mãe ASRock, né? Você pode pegar uma placa-mãe, uma LGA 150 ASRock com processador, você vai ter um bom kit na mão. E não é gambiarra, tá? Igual esses kitzinhos. Então você vai ter uma boa placa-mãe, que vai te entregar uma potência muito boa. Aqui, ó, Asus, aqui, ó. As placas-mães da Asus, ó. Você pode pegar até uma igual a minha, uma Z97A, né, um H81, ó, aqui, ó. Um H81M, uma placa-mãe Asus. Dê preferência para placas-mães que tenham 4 slots de memória, tá? Que aí você consegue colocar até 32 GB de RAM. Aqui, ó. Uma B85... Não fala se é Asus, ó. Complicado. É Asus. Ó, vamos pegar essa B85 aqui, ó. Vamos dar uma analisada aqui, ó. Ó. Vamos pegar aqui essa B85, ó. 4 slots de memória, tá vendo? Você consegue colocar 32 GB. Trabalha na função Quadri-Channel. Não é uma placa tão grande. Ela tem um slot PCI Express. Tem um slot PCI, 2 slots PCI não. Tem um slot PCI e um outro slot aqui interessante, que eu acho que é um outro PCI Express. Ela tem 2 slots PCI Express, tá vendo? Ela tem um slot PCI Express X1 e tem um slot PCI normal. Né? Não é uma placa tão grande, ela ocupa 1,
2, 3, 4 baias. Então, você consegue colocar num gabinetinho aí interessante, que não é tão grande. É uma plaquinha até bastante interessante, ó. Tá? Você pode optar por uma coisa dessa natureza. Aí você coloca um Core i5 4590K ou um Core i7 4790K, você vai ter uma maquininha boa aí, aliada a uma placa de vídeo legal, uma 2060, uma 3060, né? Você vai ter uma maquininha boa para rodar bastante coisa aí. Ela vai rodar muito bem. Essa aqui não tem slot M2, tá? A minha tem, deixa eu pegar aqui. Pera aí, deixa eu pegar aqui a Asus Z97A. Ó, essa aqui é a minha placa, ó. Tem ela aqui no Mercado Livre. Asus TUF TXF, ó. Não, essa aqui é uma H97. Também é boa, tá? Ela é parecida com a minha. A minha é essa aqui, ó. Não, essa aqui é a Z97. A minha é essa aqui, ó. Z97A. Ó. É uma placona. 4 slots de memória, né? 2 slots PCI Express, 3 slots PCI. Deixa eu ver. Vamos dar um zoom nela aqui. Ela tem esse slot PCI Express, ela tem 2 slots PCI Express, 2 slots PCI, tá? Um slot PCI X1, ela utiliza 1, 2, 3, 4, 5 baias. Tem som 5.1. É um placão, tá, galera? Um placão. Uma placa muito boa, muito bacana mesmo. Ela tem todas as conexões aqui, tem USB 3.0, tem conexão SATA, tem saída de áudio digital, tá? Deixa eu ver a minha aqui, ó. A minha é essa aqui, ó. AliExpress. Vamos pegar ela aqui, vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui, peraí. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver que eu acho que pra eu poder ir pro AliExpress. Não, eu tô no AliExpress já, ó. Queria dar zoom. Não consigo dar zoom nela, não. A minha é exatamente essa aqui, ó. A diferença para aquela outra lá que eu mostrei para vocês, da Asus, anterior, é que ela tem 3 slots PCI Express, um slot PCI, um slot PCI Express X1, ela tem saída de áudio digital, tem saída de áudio 5.1, placa de rede gigabit, USB 3.0, tem 4 USBs 3.0, tem saída HDMI, tá? Tem saída DVI, tem saída VGA, tem conexão, como é que chama aquela conexão? DisplayPort. Tá? Ela tem DisplayPort também, olha só que louco, né? Tem um punhado de conexão SATA, 4 slots de memória. É um placão, galera, um placão. Eu acho que compensa muito você investir em algo dessa linha se você conseguir pegar num bom preço. Tá? Mede um processador 4590, mede um processador 4790, eu acho que está super valendo a pena. Essa aqui, ó, B85M, ó. Placão também, galera, ó. 4 slots de memória, 4 conexões SATA, SATA 3, SATA 2, ó. Tá vendo? Ó. Samael, SATA 3, SATA 2. PCI Express tem aqui. Vamos ver aqui, não tem foto da parte de trás da placa, não dá pra gente poder saber as conexões. Mas provavelmente é rede gigabit, tá? Ó, tem conexão, ela tem conexão de mouse serial e tem conexão. Ela é um pouquinho menor do que a minha Asus Z97A. Beleza? Então, assim, eu acho que vale muito a pena. Ó, aqui é um kit upgrade 3470. Eu não sei, galera. Investe num kit de 4ª geração que você não vai se arrepender. Beleza? Eu acho que se você não partir para essas coisas chinesas, estão inventando aí agora, tá? Partir para uma placa legal, é plenamente possível você utilizar um LGA 1150 em 2025. Tá? Vai para um i5, um i7, você não vai ter problema. É uma máquina muito boa. A minha aguenta fazer tudo. Eu faço tudo nela. Eu jogo, eu edito vídeo, eu renderizo coisa, tudo.
na minha máquina. Quero botar um i7? Quero. Vou colocar um i7 um dia, tá? Mas é uma máquina que ainda me entrega muita potência. Os íons, os famosos íons aí que estão vendendo por aí, esses kits íons que são mais baratos do que um kit desse, são bacanas, tecnicamente falando? São. Mas é gambiarra, tá? É gambiarra. Aqui estamos falando de algo que não é gambiarra. Estou falando de uma placa-mãe Gigabyte, né? Estou falando de uma placa-mãe Asus, ASRock, MSI. Estou falando de uma placa-mãe LGA 1150, tá? Que foi desenvolvida para essa série de processadores Intel, na época que a Intel lançou essa série de processadores. Então são placas muito boas, são placas duráveis, são placas que vão, se você escolher um bom modelo, vai te entregar uma boa potência. Ainda hoje, mesmo sendo processador de 22 nanômetros, que já é muito antigo, mas ainda hoje você consegue extrair alguma coisa dessas placas. Uma boa placa de vídeo, um SSD, um M2, né? Dê preferência para uma placa que pega M2, igual a minha Asus Z97A, igual as que eu mostrei, pega M2. Então, dê preferência para isso, com um M2. Uma boa quantidade de memória RAM, 32 GB de RAM DDR3, na frequência mais alta. Um Core i5 4590K, ou um Core i7 4790K. Galera, tranquilo, vocês não vão ter dificuldade para poder estar rodando coisa nessas máquinas, não. Essas máquinas ainda vão te atender muito bem. Bota num gabinete legal, põe uma boa fonte, uma boa refrigeração, vai ser feliz. Beleza? É isso aí, espero que esse vídeo tenha sido minimamente útil para vocês. Curta, comenta, compartilha, valeu, falou e fui.